Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos, né? Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados e inadimplentes. Peço paz para os países do planeta Terra. Peço muita paz, necessitária e fácil para todos os países, né? E principalmente para o Brasil, né? Paz, né? Entre o Trump e o presidente Lula. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 4 itens. O primeiro item é que um casal se amava e o pai da moça não deixava eles terem relacionamento. E aí eles se separaram, né? E não se viram mais. E depois cada um, bem depois, né? Cada um retornou ao mundo espiritual e lá se encontraram. Então, isso quer dizer o seguinte, que no mundo espiritual a gente vai se encontrar, né? Não importa a vibração, quando tem sintonia. Quando não tem encontro. O outro item é que tem pessoas, espíritos que buscam a santidade, mas ainda presos nos desejos mundanos do materialismo, vai ter problema para encontrar a santidade. E outros buscam a santidade através do Evangelho, né? Então esses aí é mais fácil de encontrar, né? O outro item é que Jesus envia, né, missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Cito 2 exemplos. O exemplo do espírito do Paulo de Tarso, que na última encarnação ele veio com Martinho Lutero. E o outro exemplo é que Maria Madalena, ela veio, o espírito da Maria Madalena veio encarnada na última encarnação com irmã Teresa de Calcutá, né, fez muita caridade. Outro item é que o André Luiz nos fala que da eutanásia. A eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito. Quem tem um livro, compre para estudar. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não tem condições de comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é os 3 reis magos, né? Então, Gaspar, Baltazar e Belchior, né? Eles trouxeram lá de presente, né? Que eles estavam sabendo, eles se colocavam, se baseavam para chegar no seu destino através de uma estrela, né? Aí, só fazer um comentário rápido. O comentário do médium Chico Xavier, que essa estrela era uma nave e os 3 magos eram anjos, né? Essa é a colocação dele, que veio lá servir, ver Jesus. E aí, esses 3 magos, né, Gaspar, Baltazar e Belchior, eles trazem com eles 3 produtos. Eles trazem o ouro, eles trazem a mirra, né,
eles trazem o incenso. O ouro significa o quê? A luz. A mirra significa a morte do ego, né? E o incenso significa a evolução, né? Então, o que acontece? Jesus tinha luz, muita luz, tinha e tem, né? Ele acabou com... Ele matou o ego dele, então ele não estava preso ao ego dele, como os humanos são presos, né? Ele não estava na prisão de comida, de sexo, de bebida, ele não vivia nada disso, de cigarro. Então Jesus não vivia disso. Então o ego dele, ele cortou, ele matou o ego dele, né? E ele era um ser muito evoluído. Era um ser muito evoluído? Não, continua sendo muito evoluído, né? Então, o que esses três magos trazem para Jesus, né, que Jesus vai apresentar ao mundo, é a luz, tá? É a morte do ego, tá? E é evolução, né? Então é um ser muito evoluído, cheio de luzes, né? Não está preso, ele ganha o mundo. Jesus ganha o mundo com o quê? Através da sua consciência cósmica. Ele evolui, chegou, ganhou essa consciência cósmica, ele ganha o mundo, ele termina essa vida dele de Maia, está preso aos desejos mundanos do materialismo. Então, o ego de Jesus não existe. Porque aqui nós temos ego, né? Ou nós temos ego de comida, para comer, é o nosso ego. Para fazer sexo, para... alguns, quem toma bebida alcoólica, quem fuma cigarro é cigarro, e não, quem faz maledicência do próximo é por causa do ego, quem comete adultério entre homem e mulher é por causa do ego, né? E quem promove guerras é por causa do ego. Então, porque querer tomar locais do seu próximo, querer se mostrar que é o melhor, que é o todo-poderoso, o ego, né? Toda a riqueza material vem através do nosso ego, de só querer ter. Jesus, ele não vive esse ego que nós vivemos, porque ele já eliminou da vida dele. Então, a simbologia toda está aí, está no ouro, na mirra e no incenso, né? Por quê? Nós temos que trabalhar isso na gente, né? Nós temos que trabalhar essa luz da gente, porque Jesus já nos fala o quê? Que cada um de nós tem um Deus interior, tá? E esse Deus interior é essa luz que nós temos dentro de cada um. Nós somos cheios de luzes, só que nós deixamos essas luzes ficarem apagadas por causa do nosso ego, né? E aí a gente vai ter problema, porque você não, como você vai enxergar no escuro, né? Você vai ter problema, né? As suas luzes não estão acesas, né? Porque o seu ego está muito grande, né? É o ego de ofender as pessoas, é o ego de passar a perna nas pessoas, é o ego de mentir para as pessoas, é o ego de enrolar as pessoas, né? Então é esse ego que nós temos. Eles têm que ser eliminados. Então os três magos, eles trazem essa referência também para a gente evoluir, né? Evoluir igual a quem? Igual ao Mestre Jesus de Nazaré, né? Então a referência está aí, né? Jesus, né? E se a gente se lembrar, porque esses três magos, ele não é como as pessoas assim colocam, né? Todo ano bota lá a imagem dele, mas não fica nessa sinalização que a simbologia do ouro, da mirra e do incenso, que é a luz
morte do ego e a evolução, né? Então são esses contextos todos, esses conceitos que nós temos que fazer, que Jesus já fez, né? Ele veio nos ensinar a trabalhar essa luz, deixar sempre acesa, exterminar o nosso ego e evolução, né? Então é nesses 3 itens que vem a simbologia dos 3 magos, né? Trazido para Jesus e Jesus apresentado ao mundo. Então é isso aí que eu queria falar. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. No próximo papo de domingo, eu vou falar sobre transição planetária, né? A transição planetária, qualquer transição, né? A gente já estão pegando uma transição planetária, né? O planeta, né? Todos os planetas são regidos por leis do universo. Essas leis do universo pertencem a Deus, né? Então, existe 5 ciclos para o planeta evoluir, mas o planeta não evolui sozinho. Ali tem nesses 5 ciclos, os espíritos encarnados ali ou não vão evoluir também. Então o planeta ele começa. Se a gente vai pegar a formação do planeta Terra, para a gente ter um entendimento, um resumo, né? Nós vamos pegar o quê? Jesus é um dos construtores do planeta Terra, né? Então o planeta Terra ele teve várias explosões, né? As mortes das estrelas, porque as estrelas ela tem dentro dela ouro, né, prata, vários metais, ela morrendo, esses metais caíram aqui, né? E depois a Terra só ficou com a parte de oceanos, né? Então tinha um planeta pequenininho, próximo ao planeta Terra, que se choca. E esses resíduos, né, que foi desse choque, foi formado o quê? O satélite natural da Terra, que é a Lua, né? E aí, o que acontece? A Terra ela é atraída pela Lua. Então, a Lua vai se distanciando, a Terra também. E aí, você vai ter as marés baixas, por causa dessa relação da Terra com a Lua, né? Então, a Lua atrai a Terra e aí vai tendo esse movimento de rotação e translação. Então você vai ter as maré baixa e a maré alta. E aí, quando tinha maré baixa, ficava poças d'água na Terra, né? E o que ficava nessas poças d'água? Seres aquáticos, né? Esses seres aquáticos continuava ali vivo. Então, ia toda hora, maré baixa, maré alta, maré baixa, maré alta, até esses seres aquáticos saírem dessas poças d'água e ficarem na Terra. E aí vem a formação do ciclo até chegar aonde nós chegamos do ciclo de humanos. Então, o planeta ainda passa, quando ele está formado, o planeta já está formado, ele vai passar pelos ciclos, né? O ciclo, ele está formado, dele tem que ter uma organização ali. A organização principal é a organização dos humanos, espíritos humanos. Depois vem dos animais, minerais, vegetais, né? Essa organização dentro do planeta. Tendo esses seres humanos, o planeta ele vai ter um ciclo. Ele vai passar por 5 ciclos para todos esses espíritos que estão ali, né, evoluírem. Então você tem um ciclo primitivo, que era o tempo das cavernas. Você tem um ciclo, aí saindo desse ciclo, então um ciclo de prova e expiação, onde nós estamos aqui, que o que predomina aqui é o materialismo. E nós temos e nós vamos, a partir de 2057, entrar no ciclo de regeneração. É o ciclo que a predominância é o quê?
a espiritualidade. Vamos passar mais 7.000 anos, vamos entrar no ciclo feliz ou ditoso. Nesse ciclo feliz ou ditoso, vai ser a humanidade, ela só vive de amor e felicidade. E depois passa mais 7.000 anos, entra para o ciclo celeste ou divino, que se vive mais de amor e felicidade do que o ciclo feliz ou ditoso. Então, tudo tem uma transição. Teve uma transição de passar do ciclo primitivo para o ciclo de prova e expiação, que é o ciclo da gente. E a gente vai passar, agora vai passar do ciclo de prova e expiação para o ciclo de regeneração. Então nós estamos aqui numa transição planetária. O planeta está entrando, né? O planeta Terra, por isso que é transição planetária, né? Então, por isso, agora no final de transição planetária, e toda transição planetária acontece muitas coisas, está acontecendo muita coisa. Então a gente está vendo problema climático, né? Mudança climática, está fazendo muito frio onde não fazia, muito calor onde não fazia, chovendo muito onde não chovia, né? Chovendo menos onde deveria chover. Então está tendo essa mudança. Esse é um processo de transição que vai sair do ciclo de prova e expiação para o ciclo de regeneração. Como nós vamos entrar em 2057 para o ciclo de regeneração, então está aparecendo muitas coisas, principalmente ainda está existindo guerra, aqueles que provocam guerra, né? Aqueles que estão sofrendo, né? Sofrendo com as guerras, aqueles que estão passando necessidade, vários tipos de necessidade, e está aparecendo vários tipos de doenças, e está sendo curada vários tipos de doenças também. Então sendo exterminada também algumas doenças. Umas estão retornando e outras não, né? E nós tivemos aí o último grande problema, que foi o coronavírus, né? Que matou muita gente. Então e aí tem por que o coronavírus ele vem com muita força? Porque a maioria dos humanos praticaram muitas guerras, levaram muito sofrimento, então agora estão sofrendo também, né? Então é nesse contexto que tem que fazer esse resgate para o final de transição planetária. Então, o final de transição planetária, cada um tem que procurar sempre a caminhada do bem, praticar muito bem, muito bem, muito bem, para os seus resgates serem eliminados pelos seus méritos. E também se preparar para o próximo ciclo de regeneração, que vai ter a dominância da espiritualidade e não mais do materialismo. Então é sobre isso que eu vou focar no próximo Papo de Domingo. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um Papo de Domingo, né? O objetivo do Papo de Domingo foi atingido, eu ter levado uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um Papo de Domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.